Estúdio Plágio Produções. Ha. Não chega mais e venha conferir. Podcast um rap, sete pano, vem interagir. Basta acessar e sinta a sensação. Podcast Novo Horizonte, já estamos na função. Conosco ninguém pode, conosco ninguém pode. É só ideias fortes, conosco ninguém pode, conosco ninguém pode. É só ideias fortes, conosco ninguém pode, conosco ninguém pode. É só ideias fortes, é só ideias fortes. Salve, salve, rapaziada, bom dia pra cada um de vocês, está em sua casa aqui mais uma vez com o podcast MC Vaguinho, só ideias fortes, diretamente da Rádio Novo Horizonte Podcasts. Hoje de uma forma diferente, de uma forma do aniversário da nossa Rádio Podcast Novo Horizonte, né? Teve uma festa no Novo Horizonte, eu não pude participar devido a alguns trabalhos e tudo mais, e nós estamos fazendo essa entrevista agora comemorativa a essa data, né? Desse aniversário da Rádio Novo Horizonte Podcast. E nada mais nada menos, nós vamos convidar e convidamos aqui o fundador da rádio para contar como foi realmente a história, como aconteceu que essa rádio veio a vir, né, a ter esse fluxo que está tendo hoje em dia, esse reconhecimento aqui no Nossa Senhora do Socorro e trazendo para todas as pessoas de Aracaju, fora do Aracaju, um pouco da cultura, um pouco de todas as formas de trabalho e todos os gêneros de podcast, entendeu? Então nada mais nada menos que a gente chegar aqui, homenagear a rádio e o fundador dessa rádio com uma entrevista para cada um de vocês. Então hoje, comigo aqui nada mais nada menos, o nosso mano Alex. Tranquilidade, meu filho? Tranquilo, mano. Como é que você tá? Tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus. E aí, meu querido? Quero que você me fale como foi, né? Que deu a ideia. Não quero que você me fale como foi que iniciou. Como foi que começou a ideia de querer formar, de querer ter algo online, né? Para começar a ter uma coisa online, para começar a ter o primeiro passo para esse grande... com a estrutura que nós estamos aqui hoje. Então, Vaguinho, mas pra eu contar mais ou menos assim, eu vou ter que contar como foi que começou, entendeu? Com certeza. Assim, veja bem, me foi apresentado, né, através do João Ricardo, né, que ele foi um dos fundadores também junto comigo, hoje ele não faz mais parte, mas ele foi um dos fundadores, né, ele conheceu uma pessoa, né, o Nelson, lá em Tobias Barreto, o Nelson tinha uma web rádio lá, né, e quando ele veio pra cá, ele nos apresentou para poder fazer programação nessa rádio de lá. E aí a gente começou, né, uma rádio gospel, né, nós começamos a fazer a programação lá, né, nessa rádio do Tobias Barreto, só que daqui, né, através do aparelho celular e um aplicativo que tem. Né, e aí isso, Tobias Barreto. De Tobias Barreto a gente fazia aqui. Ah, entendi. Entendeu? Mas a rádio era de Tobias Barreto, ainda existe lá a rádio, né? A Rádio Reino Vivo, né, do nosso amigo aí, eu até quero mandar um abraço, né, o pastor Nelson. E aí... né, no decorrer do tempo a gente começou, né, eu e o Ricardo começou a pensar em criar nossa própria rádio, só que a primeiro, né, nossa ideia seria colocar uma rádio de posto aqui no Novo Horizonte, nós fazemos nossa programação local, mas quando não tivesse programação local nós transmitir a rádio de lá de Tobias Barreto aqui, dos postos aqui no Novo Horizonte. Como no João Alves, né, como tem o João Alves também e tal. Né? E aí eu comecei a pesquisar, né, e aí depois eu comecei, né, assim, eu não entendia muito ainda sobre web rádio, né, e aí eu comecei a pesquisar. E aí eu percebi que alguns países não existia mais que nem a Noruega, por exemplo, não existe mais rádio AM e FM, é só rádio web, né, e aí a gente, né, foi aperfeiçoando, aí desistimos dessa rádio de posto, e aí a gente começou a pensar... Por qual motivo? Pelo fato principalmente dos gastos, né? Porque para você ter uma rádio nos postos, né? Muitos não sabem, muitos pensam que é só você chegar, subir do posto e botar a caixinha lá com os fios, e não é, né? Você tem que ter autorização, você tem que pagar aluguel à Energisa, né? De cada posto que você vai utilizar, e além do mais, no estúdio você tem que ter um transformador tronco, né? Em cada posto, de 2 em 2 postos, mais ou menos, você tem que ter um transformador de linha, né? Tem que ter a fiação, tem que ter uma caixa apropriada. Então, isso gera um gasto e na época nós não tínhamos. É tanto que, como eu falei, a gente começou a fazer a programação por um aparelho celular. Né? Simples, né? Se não falha a memória, era um J5. Né? Era um J5. Né? E aí a gente começou a pensar. Aí eu conversei com o Nelson. Né? Ele me cobrou um valor para poder me ajudar a criar uma rádio web aqui. Né? Eu
estava trabalhando ainda na minha área, que é cobertura de galpão, né, de montador. E aí eu peguei umas coberturas e com o dinheiro da cobertura eu dei uma investida, né? Criei a rádio Web Novo Horizonte junto com ele lá, com o Nelson, ele que nos ajudou. E aí eu comprei uma mesa de som daquelas mesas simples, que não tinha Phantom Power nem nada, né? Comprei, parece que não me falha a memória, 2 microfones, né? Comprei 2 microfones e assim, né, foi criado, né, a Rádio Web Novo Horizonte no dia 30 de junho de 2019. No caso, você está falando já na questão, já uma formação um pouco maior, né? Não é isso? A questão da Rádio Novo Horizonte? Não, bem pouco maior, Wagner, porque assim... Porque aí... vamos fazer o seguinte, vamos paralisar um pouco essa parte agora aqui. Como você está no hip hop? Vamos lá. Que quando naquela época que você começou no hip hop, isso. Era só um celular. Não tinha questão de rádio, microfone, não tinha nada disso. Não. Era um celular pequeno que você tinha, que você chamou era na época J2. Bob. Era J2, era J1. Chamou Bob e depois foi com muito Pau, eles ficaram como apresentador, que na época eu não sei, eu acho que não tava sem condição. E vocês chamaram os caras para ficar como apresentador, que a rádio era 24 horas. Isso. Né? Isso era 24 horas. Nessa época aí, você me recordou bem. Entendeu? Né? Nessa época aí, né, foi uma rádio, na verdade, mais amadora, né? Que foi uma rádio gratuita pela internet, que até foi SIC que me ajudou, né? SIC me ajudou, SIC aí da 288, né? Me ajudou, a gente começou a fazer, só que não tinha, né? Não tinha como eu fazer ao vivo. Ao vivo. Aí foi quando chamou o Marco, eles ficaram um pouquinho de tempo, mas depois era assim, era muita música, daqueles rap sergipano com alguns rap de fora, e depois tinha uma hora a programação com os caras falando ao vivo. Falando ao vivo. Eu lembro disso aí. E aí você falou, começou, depois foi com o Marcos sair. Se não me falha a memória, na época eu não tava cantando mais rap, eu tava na igreja. Não. Você tava nessa força, mas tava iniciando na igreja e tava saindo do hip hop. Foi quando eu falei pra eles, eu disse, olha, eu prefiro que apresente, né? Até eu me lembro que eu falei pra você, pra Bob, pra Marcos, eu disse, eu prefiro que apresente uma pessoa que esteja ainda no movimento, porque... né, o dialeto, tudo, né, já o pessoal que tá do outro lado já vai, né, entender melhor, né? Eu tava na igreja, então, né, a minha forma de se expressar, né, não tem muito a ver com o pessoal que já tem o dialeto do hip hop, né? Então, foi aí que foi o primeiro contato que eu tive com a web rádio, né? Você me lembrou bem. Foi o primeiro contato, mas aí foi um contato curto, né? Não teve muito tempo. E aí depois que eu criei a Rádio Web Novo Horizonte, a gente criou outra rádio, que era o Favela Vencendo, alguma coisa assim, o nome da rádio. E aí a gente tem até lá no canal do Resistente da Favela, né, a gente transmitiu algumas vezes com o Marcos, né, e aí Marcos, né, desanimou, né, e aí acabou não fazendo mais. Né, e aí a gente parou a rádio também. Né, mas a Novo Horizonte já existia quando a gente fez essa segunda tentativa com a Favela Vencendo. Favela Vencendo. Aí já foi a segunda tentativa. Né? A primeira até mostrou, né, um dia desse no meu Facebook, nas lembranças, né, que era uma rádio listen, que chama, né, alguma coisa assim em inglês, né, porque é uma rádio gratuita, só que não tem uma qualidade boa. Né, muitas das vezes você está falando, ela paralisa e tal. Então, né, não tinha sido algo profissional no primeiro contato, né? Que foi esse até que foi SIC que me ajudou, que eu não entendia nada. Né? Mas você bem lembrou que eu não tava lembrado desse primeiro contato. E aí foi quando veio o Ricardo com essa rádio lá de Tobias Barreto. Ricardo é um mano que mora agora lá perto do seu caso, né? De frente. E que era o tanto que na época que você pegou o celular, a casa era de frente com a dele, que hoje é a dele, que morava na casa de aluguel. Você lembra que era na Casa Branca? Era uma Casa Branca onde você morava. Hoje você morava do lado, do lado. Casa Branca. Eu morava do lado. E aí eu lembro até hoje, um cimento até dentro da sala, ficar sentado no céu de cimento, e você com a celular na mão e falando, vamos fazer a parada tal. E os caras tentando fazer, e ao vivo, e tendo aquele trâmite. E eu não sei como eu não fui. Sei que você como pude ir, e ficou os caras, Bob e Marcos. Eu lembro que o princípio foi a questão da dificuldade de computador e celular. Que eu disse, não, pelo celular a gente consegue fazer, mas não é tão bom quanto pelo computador, né? Aí foi aí que, como eu falei, eu peguei um serviço já com a Novo Horizonte, né, com a Rádio Web Novo Horizonte, né, e aí eu consegui comprar algum... Na Rádio Novo Horizonte, ficava onde? E como era como era o estúdio antigamente? Então, quando a gente começou a fazer pelo celular, né, eu tenho até uma foto no Facebook... Esses arquivos, pô, era tipo falando com você, para nós ter esses arquivos já, colocando pra galera ver.
realmente como era o início e tal. Que tem foto da gente, daquele tempo, tem foto daquela na sua casa lá, a gente ensaiando. Tem. E foi ali. Só que aí, na correria do dia a dia, trabalho também, não deu pra fazer pra galera ver. Mas um dia não é ver isso aí. Mas aí foi uma reprise legal. depois a gente pode fazer também, eu editar e Joga pra galera ver como é que era o ver. início mesmo de tudo, pra ver como. Quando eu chego aqui falando pra galera, mano, tudo começou pelo celular, as pessoas podem ficar. Porque todo mundo que vem aqui, que vem ser entrevistado quando chega aqui, pô, tem um susto, tá ligado? Porque um negócio massa, fala, pô, Vaguinho, um negócio massa mesmo e tal. E você fala, não, vou melhorar, vou melhorar. Fala aí, tudo isso começou com o celular simples, tá ligado? E aqui, como eu sempre falo aqui, né? Esse estúdio aqui ainda não tá terminado. Ele tá 80% do que eu desejo, né? Do que eu tenho no coração para fazer aqui. Né? Mas em breve, né, Deus dando condições, nós vamos fazer, né, de acordo com o que eu penso em fazer aqui. Né? Melhor. Né? E, né, voltando. Pronto, aí, como é que era a estrutura antes, né? Então, aqui. Na verdade, a gente não tinha estrutura, né? Montou Novo Horizonte. Esse é o gospel, né? Então, quando a gente começou na Gospel, um pouquinho antes de fazer, quando a gente fazia lá na rádio de Tobias Barreto, né? Eu tenho até uma foto lá também no Facebook, né? Que é o pessoal, o celular aqui em cima de uma bancada, o pessoal num dos quartos lá de casa, no meu quarto, né? Que era para tentar abafar mais o som. Né? E aí eu botava o celular e cada que ia falar, o celular ficava em cima da mesa e cada que ia falar ficava se revezando e falando. Né? Tal. Aí quero ouvir aqui o fulano de tal. Aí o outro já vinha sentar, o outro já levantava. E na foto é interessante que mostra, né? Na época meu guarda-roupa tinha quebrado as caixas de roupa aqui atrás. Né? Então, depois, né, foi quando eu conversei com a esposa. Eu disse, né, vamos dar mais um passo aí na rádio e tal. Né? E tinha uma área de serviço, né? Para quem não sabe, eu moro em cima da casa da minha mãe. Né? E tinha uma área que seria uma área de serviço. Aí eu disse, rapaz, Vanessa, eu vou pegar essa área aí, vou fazer um pequeno estúdio aqui pra gente. Né? Ela concordou. Né? E aí eu tenho até a foto lá, Ricardo e Jackson, né? Levantando a parede, tal, botando eu consegui um vidro daquele de porta de freezer, aqueles freezer em pé de bar, né? De Coca-Cola e tal. Eu consegui, né, o vidro, aí botei na parede o vidro, né? Aí fez a parede e tal. Né? A gente fez um pequeno estúdio lá, né? Que eu acho que essa mesa aqui, o espaço dessa mesa aqui ainda é maior. Era mais ou menos daqui pra cá só o espaço do estúdio, né? Um espaçozinho que dava pra umas 3 pessoas ficar dentro. O computador, o som. Né? Foi quando eu consegui comprar um computador simples também. E as imagens, tirava como? Não tinha imagem. Não tem mais, só era realmente só uma rádio só mesmo, o áudio, o áudio. Algumas vezes a gente botava para transmitir pelo Facebook, pelo celular. Né? Só que aí a gente não tinha aquela experiência toda, a gente botava, né, o celular, mas a captação do áudio não saía uma captação profissional, saía a captação ambiente. Tipo, se estivesse passando música, né, e alguém conversasse lá, saía na live. Entendi. Né? E aí, né, a gente passou um bom tempo, né, nesse estúdio lá em casa, né, com uma mesa simples, 2 microfones de mão mesmo, né, não tinha esses microfones condensadores. Né? E uma certa feita, né, Deus falou através de uma pessoa lá na minha casa, né, quando a rádio estava na minha casa, eu não estava no estúdio, eu estava deitado, né, quem estava no estúdio era uma pessoa que também ajudava, era o Christian, né, a esposa de Winnie, né, da minha prima, e a pessoa, um pastor chegou lá e me chamou, né, e disse, né, olha, Deus está mandando lhe dizer que o crescimento que ele vai dar a essa rádio, né, vai causar espanto em muita gente, mas não é um espanto ruim. É um espanto que muita gente vai dizer, oxe, onde essa rádio saiu? Quem é essa rádio? Tal, né? E de lá pra cá, né, eu vejo Deus cumprindo o que prometeu. Então, é aquela questão, né? As pessoas às vezes pensam em desistir por coisas tão pequenas, né, velho? E começa a coisa realmente florir. Vamos lá, e como foi essa transição da questão da rádio, que era só a questão do celular e áudio, para o visual? Qual foi o primeiro passo dado? Qual foi a primeira realmente a imagem que foi captada com a Rádio Novo Horizonte? Eu vou começar explicando da nossa saída lá da minha casa. Pronto. Né? A gente tínhamos uma dificuldade, porque quem conhece, hoje eu reformei, mas a escada de lá de casa era, né, para quem tinha uma certa idade e não conseguia subir, né, quem tinha alguma dificuldade, né, eu hoje acho que não conseguia subir, né, um pouco mais gordo, né, então tinha uma dificuldade. E aí eu, juntamente com o Ricardo, a gente pensou, rapaz, é melhor, né, a gente conversar com as pessoas que estão fazendo programação aqui, tem algumas pessoas, né, a gente cobrava um valor simbólico, né, só para pagar o Wi-Fi mesmo e fazer manutenção,
né? A gente não tinha ainda uma visão, né, de empresa, a gente tinha uma visão só, né, de igreja mesmo, de fazer algumas coisas, né? E aí a gente saiu aqui no Novo Horizonte, né? A gente saiu aqui no Novo Horizonte atrás de um espaço para alugar, né? Mas antes da gente sair do espaço para alugar, a gente passou na porta de cada uma pessoa que fazia programação lá, né? Rapaz, a gente tá pensando em fazer isso e isso, a gente pode contar com vocês. Todo mundo disse que podia, né? Todo mundo disse que podia. E aí a gente saiu atrás de espaço aqui. A gente viu um ali depois de escape ali, não sei se você vê perto do cemitério, tem um espaçozinho. Só que aí a gente não conseguiu. A gente veio, sentou aqui na porta. Sentou aqui na porta, né? Porque aqui, quem não sabe aqui, né? É tudo família da minha esposa, né? E se não falar memória, Ricardo morava aqui na época, né? E aí a gente ficou sentado aí na porta. Aí a gente viu o espaço que tem aí à frente, né? No seu Zezinho Artes aí. E a gente viu o espaço, aí a gente disse, rapaz, vamos falar com ele, estava fechado, né? A gente com a cara e a coragem, sem dinheiro no bolso, né? A gente foi lá e falou com a filha dele, que é a dona, e ela quis, né, alugou pra gente, né? Só que aí entrou a primeira dificuldade, né? O espaço precisaria de uma reforma federal, porque tinha buraco na parede, tinha parede queimada, tava bem estragado, né, o espaço. E aí a gente começou a correr atrás, né? E reformamos, né? Conseguimos comprar uma porta de vidro, colocando. Não, minto. A primeira a gente colocou uma porta de madeira, que até eu me lembro era azul com branco, né? Que era a cor do slogan da rádio, né? E aí a gente, quando a gente estreou lá, inaugurou, uns 3 ou 4 do que a gente podia contar saiu. Caramba. Assim, eu não vou julgar, mas naquele momento eu imaginei, eu disse, rapaz, eu acho que essas pessoas que saíram não estavam torcendo pra gente. Na verdade, no momento, hoje não, mas no momento eu disse, rapaz, pra mim aí essas saídas são mais um boicote do que outra coisa, né? Porque assim, a gente sabe que existem pessoas que, né, quer ver você bem, mas não melhor do que ele. Claro, é sempre assim, né? E aí, a gente ficou preocupado, eu e o Ricardo, né? Ricardo, tanto eu quanto o Ricardo, tirava muitas das vezes dinheiro do bolso para poder suprir as necessidades lá e investir. Começamos com o ventilador, depois a gente conseguiu comprar. Não, a gente conseguiu patrocinado um ar-condicionado daqueles quadrados. Depois o quadrado, né? Um dos quadrados queimou, a gente conseguiu comprar outro. Né? E aí a gente foi evoluindo, aí compramos uma mesa de som dessa mais moderna. E aí já começamos a comprar desses microfones, né? E aí foi passando, né? A rádio foi crescendo, né? A gente começou, né, no portal Radiosnet mesmo, que é o maior portal de rádios do Brasil, né? Aqui no estado de Sergipe, no segmento gospel, a gente começou, né? A gente era uma das últimas quando iniciou. Nós começamos já a ficar entre as 3 primeiras, né? O crescimento, nosso aplicativo batendo mais de 1000 downloads, né? E aí a gente pensou, agora vamos para a parte, seria bom a gente começar a fazer live. Só que o computador da gente não permitia uma live de boa qualidade. Entendi. Era uma CPU casadinha, né? Aquelas, não tem placa de vídeo, nada. Mas assim a gente foi com a cara e a coragem, começamos a fazer. Eu até, às vezes eu olho... Isso aqui. Aí aqui do outro lado, né? No 330. Né? E aí, hoje às vezes eu olho umas lives nossa antiga. Eu disse, meu irmão, que poluição de imagem é essa? A gente colocava, porque a gente não sabia mexer também. Pô, é toda a experiência. E a gente colocava a imagem do pessoal que estava no estúdio desse tamanhinho e um monte de cartazes ao redor, assim, para tapar o restante. Um monte de cartazes, um monte mesmo. Mas eu acho que era patrocínio, não. Era patrocínio, muitas das vezes era para ajudar alguns amigos, né, mas a gente botava um símbolo da rádio, botava na época, né, ele nos ajudou algumas vezes também, Alan do Pastel e tal, e eu sei que a gente botava mais imagem do que o vídeo. Aí a gente começou, aí depois a gente conseguiu, né, a gente parou, na verdade a gente parou de transmitir, foi quando a gente criou o canal do YouTube lá, e a gente parou de transmitir porque deu uma queda de energia aqui, né, por causa do negócio de pipa, e a nossa CPU queimou. Caramba. Né, e aí a gente ficou até uns dias sem ter programação. E eu correndo atrás, né, igual doido, né, a gente conseguimos outra CPU um pouco melhor, mas mesmo assim a gente não voltou a fazer transmissão de imagem. Aí foi quando, né, o Ricardo já tinha saído, né, eu pensei também em desistir quando a rádio estava lá, né, eu disse, rapaz, eu vou voltar pro meu telhado, porque assim,
nessa época eu ainda trabalhava de cobertura e ganhava bem. Né? Eu ganhava bem. Só que chegava um momento que a rádio, pelo fato de ser um valor muito acessível, muito baixo, né? Eu só conseguia manter a rádio. Ou seja, mas só que chegou a dificuldade que eu não tinha como, né, trabalhar e ficar na rádio ao mesmo tempo, porque tinha muitas programação. Né? E aí eu comecei a parar, né, de trabalhar pra ficar na rádio, que eu dizia, rapaz, a gente nadou e morrer na praia, não é meu perfil. Aí diminuí mais alguns serviços, né, tanto que eu até hoje eu não praticamente tô voltando agora a pegar alguns serviços, mas não, eu tinha parado, né? E aí foi quando o Ricardo tinha saído e Messias, né, me fez uma proposta de ser investidor da rádio, né? Ele me fez uma proposta de ser investidor da rádio, né? Nós estamos precisando, Messias, investir em algumas coisas ainda aqui, né? Aí, né? Messias é um dos fundadores lá da... Não, Messias chegou tem uns 3 para 4 anos. Tem uns 4 anos, eu acho. Né? Tem uns 4 anos, que foi quando a gente saiu daí do outro lado, para esse espaço aqui, que o espaço é dele. Ah, entendi. Agora eu tô entendendo. Então você estava ainda lá. O pensamento ainda estava de querer... Entendi. Quando eu queria decidir, era lá. É tanto que chegou uma época, Vaguinho, que eu passei mais de 15 dias sem aparecer aí no estúdio. Desgostoso mesmo, até porque... Né, mas no meu tempo, tava tendo entrevista? Tava tendo, só que Gabriel já tava na ativa, né? Não tô entendendo. Meu filho, né, que hoje é praticamente o principal sonoplasta aqui da rádio. Né? Às vezes eu quero ficar em alguma programação, o povo quer ele, né? E aí é até bom que ele se aperfeiçoou. É melhor. Né? Só falta prestar mais um pouquinho de atenção, mas né, o bicho é fera a questão é, às vezes quando eu tenho um problema que eu não tô nem conseguindo resolver, ele vem e resolve rapidinho. Né? Então, aí eu pensei, né, passei um bom tempo sem vir, até porque, né, Vaguinho, isso eu falo para todo mundo, né, já falei lá no estúdio da rádio, já falei no canal da rádio Web Novo Horizonte, né, já falei aqui em alguns podcasts, né, hoje, se eu fosse criar uma rádio web hoje, eu não criaria gospel, né, porque a gente fica preso a algo, e muitas das vezes algumas pessoas, não são todos, né? Tem muitas pessoas também que é benção, tem muitas pessoas que chegou aí para se somar, eu vou falar em breve, né? Mas também tem alguns que chegam para atrapalhar, né? Tem aquelas pedras de tropeço, né? Aqueles que eu já cheguei, né? Como eu disse, né? A gente sempre, até hoje é um preço acessível lá, a Rádio Web Novo Horizonte, é um preço que às vezes as pessoas perguntam, quando eu digo as pessoas se espantam, acham que não tem qualidade pelo preço, né? Só que eles se enganam, porque esse preço acessível foi algo que eu e o Ricardo planejou no início. Né? Por isso que eu aumento, mas aumento um pouco. Tem programação aqui que desde quando entrou, é o mesmo valor. Eu não aumento porque foram pessoas que estavam no osso, né, mano? Então, foram pessoas que acreditou no projeto quando estavam no início. Então eu não quero aumentar o deles e pronto. Né? É uma forma de gratidão. É uma forma de gratidão. Né? Tem pessoas, pronto. Eu não vou citar nomes não, mas lá só pra você ter uma ideia. Tem pessoas lá na Rádio Web Novo Horizonte que faz mais de 2 horas de programação e o pagamento dele não chega a R$100. Entendeu? E nosso alcance lá é muito grande, né? Nosso canal no YouTube está chegando a 10 mil inscritos. Né? Nós temos 3 aplicativos. 2 não tá mais na Play Store, mas está no Google, se quiser baixar. Mas os 3 tá com mais de 1000 downloads. Né? Temos o nosso Instagram aqui, a gente começou a focar no Instagram, está crescendo também, então tem audiência. Né? Graças a Deus. Né? No nosso site passa mais de 10 mil pessoas ou mais, né, por mês. Né? Então, no Portal Rádio Net, nós estamos no segmento gospel nas rádio web. Estamos sempre nas 3 primeiras. Muitas das vezes até na primeira. Então, o valor foi um propósito nosso, né? Meu e de Ricardo. Então, algumas pessoas eu tenho gratidão até hoje. Né? Só que é aquele caso, né? Os que saíram, quando voltar, vai voltar o valor normal. Né? Mas os que estão até hoje, né? Enquanto estiverem com a gente, vai continuar nesse valor. Né? E teve volta daqueles que saíram depois quando viu o bicho pegando, queria voltar? Tem muitos, Vaguinho, tem muitos. Já teve muitos. Teve muitos que no início não acreditou. Pronto, eu vou contar eu pulei essa parte, mas eu vou dizer. Eu congregava numa igreja e quando eu tive a ideia de criar a rádio web, eu falei com um pastor que eu congregava. Pastor, vamos criar uma rádio web gospel e tal. Foi até depois da do rap, foi quando eu fiz a transição, né? E aí, do rap pro gospel, né? Pro evangélico. E aí, esse pastor disse, rapaz, uma rádio Novo Horizonte não vai dar certo não. Eu disse, dá, rapaz, tal. Expliquei a ele, ele disse, eu vou falar com o pastor presidente e vou orar.
até hoje ele tá orando, Uhum. né? E que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, Verdade. né? Verdade. E se você tem fé, mas não faz, então não adianta Então não nada. adianta nada. Né? E aí eu coloquei, né, a minha fé em prática, né? Hoje a gente tá aqui, né? Tá com o crescimento que tá. Ele já esteve aqui, Uhum. né? Disse, rapaz, parabéns, tal. Né? Só que eu nem não precisei dizer a ele, lembrar ele não, né? Mas Exatamente. ele, na mente dele, ele sabe. Claro, É. sabe, porque se lembra. Né? E teve muitos, Vaguinho, que começou a fazer programação, saíram, depois voltaram. Tem muitos, né? Tem muitos, mas a maioria das vezes é assim. Né? Tem pessoas aqui que já saíram 3, 4 vezes e voltam. E volta. Nesse meu tempo que a gente está conversando aqui, essa tomada aqui, nós estamos falando só de áudio. Não é isso? Só Isso. áudio. Não tinha a questão de imagem. É, daqui a pouco a gente vai chegar aqui, né? Entendeu? Aí vamos lá. Aí fizeram lá a formação lá da casa, lá reformaram. E aí foi quando ele pediu para fazer uma A parceria. parceria. E aí foi que ele se deu aqui, como foi o esquema? Como Então, foi essa aí, questão? aí eu passei 3 meses ainda, porque eu sou um cara. Eu desconfio até no escuro da minha própria sombra. Né? E aí eu passei 3 meses ainda conversando com ele, rapaz. Porque assim, eu conheço como é o ser humano. As pessoas querem ver o resultado de imediato. As pessoas às vezes quer colher sem plantar. Ou às vezes quer plantar uma semente, quer colher 3, 4. Não tem nada a ver. Né? Ou seja, a pessoa. Eu vou resumir a história. Né? Aí a pessoa quer investir R$100 e colher 2.000 em pouco tempo. Entendi. Entendeu? E não é assim. Né? Eu venho lutando com a rádio, né, há 6 anos. Grande, né? Há 6 anos e não é fácil. E foi uma das coisas que eu sempre expliquei. Né? Para ele e para todos que começaram comigo. A gente sabe que um dia, né, a gente pode ter um retorno financeiro, mas não vai ser agora. Tudo tem um processo, tem uma persistência, né? Tem que ter resistência. Né? E às vezes a pessoa. Que nem aqui. Né? Hoje, muitas das vezes, eu não paro. Meu pensamento é esse. Né? Eu estudei muito, pesquisei muito, né, sobre rádio web, sobre marketing, sobre essas questões que vai agregar na rádio. Né? E a gente não pode parar de investir. Né? E na mente de outras pessoas, a rádio está funcionando, meu irmão. Você não precisa, que nem hoje, você não precisa fazer cartãozinho, mas é necessário. Muitas vezes a pessoa me deu o cartãozinho aí, você distribui. Né? Hoje eu estava conversando com um rapaz aqui. Né? Para algumas pessoas pode ser desnecessário, mas eu tenho essa vontade de fazer os panfletos daqui da rádio, né? E ver com uma pessoa, para a pessoa sair distribuindo de porta em porta. Tudo isso é marketing, é divulgação. Perfeito, eu acho também, como a gente fazia antigamente nos bailes que a gente fazíamos tal, também colocar em ponto de ônibus esses negócios que chamam a atenção, é visual. A pessoa chega num ponto de ônibus, pô, a gente não tem nada que fazer, aí fica olhando pro lado, aí vê um cartaz, aí ela encosta. Mano, isso é essencial. E aí, né, Vaguinho? Aí foi quando, depois de um certo tempo, né, a gente conversou, né, ele fez algumas reformas aqui, tipo, a parede lá que fica o banner não existia, ele mandou fazer, tal, e aí a gente veio pra cá. Isso aqui era também não era assim. Não. Era só realmente como é que se diz? Era um vão, como é que era? Não, era assim, algumas coisas eram assim, só não tinha. Piso. Não, já tinha. Só não tinha aquela parede lá, que eu falei agora. Uhum. Deixa eu ver. Que é do outro estúdio? Não, aquela parede que fica o banner. Entendi. Que o pessoal tira foto. Não tinha aquela parede, porque aquela parede era justamente antes, quando não tinha ela, era o acesso daqui pra subir aí pra casa de cima. Entendi. Né? E aí fez aquilo ali, a gente botou aquela bancada lá dentro do outro estúdio. Né? Eu já trouxe a porta de vidro que a gente tinha de lá, botou aqui. Né? E depois a gente foi agregando. E aí quando a gente inaugurou aqui, a gente começou a comprar, né, alguns equipamentos, tipo placa de vídeo. Né? E isso ainda era rádio em áudio. Mas aí lá, quando a gente veio pra cá, a gente já veio fazendo uma transmissão de vídeo. Começando com a transmissão de vídeo. A primeira vez que fizeram Não, demorou pouco, foi pouco tempo. Entendi. Demorou um tempinho, a gente começou a fazer transmissão de vídeo lá na Rádio Web Novo Horizonte. Né? A gente comprou, né, eu comprei um kit de placa-mãe. Eu comprei um kit de placa-mãe, processador e memória. Né? A gente juntamos, eu e ele, a gente comprou placa de vídeo, ele comprou um cooler, né? E um cooler, né, profissional. A gente comprou uma fonte. Né? E aí a gente montamos a outra CPU que nós tínhamos lá. Né? A outra CPU que nós tínhamos lá. E aí, que era até uma placa de vídeo simples ainda. Não, a primeira placa de vídeo foi eu que comprei pela Shopee. É uma placa de vídeo que ainda tá aí. Só que não tá funcionando mais. Era uma placa de vídeo de 2 GB só, pequenininha. Foi eu que comprei pela Shopee.
Aí depois a gente viu que a qualidade da imagem estava ruim, aí estava escura, estava ficando escura, não estava em qualidade boa. Aí foi quando a gente começou a investir na CPU, né? Ele junto com a gente, ele junto com a rádio, né? A gente comprou a placa, uma RX 580, e aí foi aperfeiçoando, e aí começamos a transmitir profissionalmente, né? E aí depois de um tempo, né, aqui nesse espaço aqui, né, tinha uma portaria, era uma loja, né, mas era uma loja que não tava, uma loja de perfumes, tal, algumas coisas de variedades, e não tava vingando, né, na verdade, né? Tava mais só putar. E aí ele, né, eu falei a ele que eu disse, Messias, eu queria fazer podcast. Queria fazer podcast, tá na moda, tal, o pessoal gosta, né, bem consumido. E aí, pronto, segura aí, vamos segurar, vamos lá. Veio pra cá tudo certinho. Aí vocês começaram a fazer realmente a programação gospel. Só gospel. Só gospel. Na mesma pegada que era rádio, não é isso? Mas vários programas com várias pessoas, ou tinha alguns programas específicos. No caso, era 3 só? 3 títulos, tá ligado onde eu quero chegar a falar? Ou era vários? Era vários. Já tinha vários, já vinha de lá? Já veio alguns de lá. E depois agregou mais ou não? Agregou mais. Só gospel, no caso aí. Só gospel. E só esporte e notícia. Assim, pronto, agora vamos chegar nessa parte que você quer falar aí. Como foi que você começou a querer ter ideia realmente pro podcast? Por ver no YouTube, tá tendo muito podcast. Como foi a ideia? Como foi realmente a ideia que você, tipo, a luz que você disse, rapaz, por que não é um podcast? Então, aí foi quando, né, através do YouTube mesmo, e alguns podcasts que são famosos, né, né, como o Flow mesmo, né, que eu assistia. E aí eu disse, rapaz, a gente poderia começar a fazer podcast. Foi quando eu conversei com meu tio, Evanilson, né, primeiro, né, e ele disse que teria coragem de fazer. Né, porque eu disse a ele, a minha situação na rádio já é corrido, não tem como eu fazer. Né, porque aí eu vou ficar preso, que nem hoje, né, eu tive que mandar a Gabriel vir e tal, pra gente fazer essa dinâmica, porque tem programa lá agora, isso. Né, no estúdio, né, e aqui a gente tá gravando aqui. Né, então, né, eu não tem como eu me prender, né, a um podcast ou a um programa lá na rádio. É por isso que eu não estou apresentando nenhum, eu fico só mais nos bastidores como diretor mesmo. Né, e aí eu falei com o meu tio disse que tinha coragem, e foi quando eu comecei a conversar com o Messias. Né, e aí o Messias deu a ideia de começar esse espaço aqui. E aí antes da gente vir para cá, a gente começou o podcast Papo Reto, que foi lá, começou lá. Né, a gente fazia algumas modificações, botava a bancada lá, para quem conhece, né, um mármore, né, fixado, não tem como mover. A gente botava a câmera na ponta da bancada, mas ficava um negócio, ainda eu achava muito amador. Né? Aí a gente começou a investir aqui. Né? Primeiro a gente fechou essa parte, teve algumas pessoas que nos ajudou, como o André Lino mesmo, né? Conseguiu alguns patrocínios em estilo, tipo um relógio que a gente rifou, né? Algumas pessoas, né, entrou patrocinando mesmo. E aí a gente começou a construir aqui. Né? A gente fechou, comprou espuma, né? Aí foi quando a gente juntou, né, comprou mesa de som, esse notebook, né, eu peguei um dinheiro no cartão de minha tia, né, aí paguei, né, junto com o meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha, né, do auxílio, aí paguei com ele, né, esse notebook. Né, isso já no tempo da pandemia. Isso. Não é isso? Aí o que aconteceu, assim, minha ideia hoje, nós estamos trabalhando, tá em breve, eu acredito que não vai demorar mais de 2 meses não. Né, mudar esse notebook também para um computador igual de lá, porque eu quero botar mais câmeras aqui, dar uma melhor qualidade, tanto de áudio quanto visual. Né, e aí a gente começou a montar aqui. Aí juntamos dinheiro, peguei empréstimo, a gente comprou cadeira, né, aí compramos essa mesa, né, que só a mesa foi mais de R$1.000, né, só essa mesa. Né. Aí a gente comprou essas 4 cadeiras, depois eu comprei, né, essas 2 poltronas para enfeitar mais o espaço. Né, comprei, né, a mesada ali, a bancada ali também, né, que é pro sonoplastia ficar, e aí a gente foi. Né, aí foi quando veio acrescentar alguns outros podcasts. Vamos lá. Vamos chegar nessa. Como foi a questão? Vamos lá. A rádio era só gospel, tá ligado? Entendeu o que eu quero dizer? Era gospel. E aí, você viu com a ideia do podcast. Foi o primeiro programa podcast, foi do seu tio? Foi. E como foi essa transição e como foi a questão de aceitamento? Porque era visto como rádio podcast, rádio gospel, era gospel, só tinha gospel. Era 24 horas no ar, só coisa gospel. Eu acompanhava e via lá, nós conversávamos de vez em quando, e nós só via gospel. Então, o primeiro podcast diferenciado que entrou na Rádio Novo Horizonte Podcast foi do seu tio, Evanilson, que é Papo Reto. E como foi a aceitação das outras pessoas que estavam aqui? Então, assim, né, Wagner,
criticar, você fazendo ou não, vão criticar. Né? E aí o que aconteceu, primeiro a gente começou a implementar a questão de esporte e notícias lá. Né? Foi o primeiro episódio, foi isso? Foi antes do podcast, né? Começamos com o Cidade da Barra então, lá. Começou a transição antes do podcast. Isso. Já começou a transição diferenciada. E aí, como foi essa... Então, a gente assim... Porque assim, as pessoas os faladorzinhos, né? Geralmente eles não falam pra gente, eles falam para as pessoas. Não tem coragem de falar na cara. Né? E aí eu escutava os outros rapaz, fulano disse que você já tá querendo mudar e não sei o que, barará. Tá crescendo, já tá subindo pra cabeça, não sei o que, barará, bererê. Eu disse, rapaz, se essas pessoas, né, que estão criticando soubessem metade do que eu passo, elas não falariam tanta merda pela boca igual elas falam. Né? Por quê? Porque eu disse que hoje, infelizmente, não é algo que muita gente não gosta que eu fale, mas eu falo que ninguém paga minhas contas. Né? Mas eu recebi muito calote de muito crente. Mano. Né? E pessoas que se diziam pastor. Né? Teve pessoas aqui, Vaguinho, que não me pagou, e quando eu fui cobrar, eles que não iria pagar. E ainda teve aqui com a cara de pau. Eu chego a ficar assim, me tremendo assim. Que o cara não pode nem dar uma cacetada. E vinha pra quê? Pra participar da participação de algum outro programa. Não vinha fazer o dele. Né? O dele saía, ele não pagava. E aí, um exemplo, você tinha um podcast aqui, você chamava, ele vinha com a cara de pau. Eu, no lugar dele, eu não viria. Eu não deixava entrar. Não, mas aí eu ia querer dar uma cacetada. Aí ia ser pior. Né? Já teve outro que a gente foi cobrar, eu e o Ricardo. O Ricardo vai lembrar desse episódio. A gente foi lá, o Ricardo bateu na porta dele, ele mandou uma mensagem, ele não atendeu, mas mandou uma mensagem pra mim. Varão, no Brasil não é crime não, dever não. Aí o coração, acelerou. Então, isso foi me desgastando, né? Desgastando. O pessoal que critica tanto quando você coloca um esporte. Faz pior, né, mano? E assim, faz pior. E muitas das vezes eu quero que me mostre na Bíblia. Não o dia que tá dizendo que você praticar esporte, ou se informar sobre esporte, ou notícias, ou podcast, ou conhecimento, é pecado, não é, entendeu? Não é, mas as pessoas religiosas tendem a criticar, né? São pessoas religiosas, pessoas com a mente cauterizada com ensinos humanos, não bíblicos, né? E aí, algumas pessoas criticou, mas eu nunca liguei, Wagner, porque assim, as pessoas que criticavam eram pessoas que nunca ajudou. Nunca ajudou. Entendeu? Pessoas que nunca fez nada, nunca chegou aqui nem pra dizer, Alex, tá precisando que eu passe uma vassoura aí, ou tá precisando que eu pegue um copo d'água aí pra... Né, quer um desinfetante, nunca chegou, entendeu? Então, pra mim, são pessoas que estão criticando, mas eles calados, como diz o Romário, é um poeta. Verdade. Né? Então, aí a gente começou, foi quando eu conversei com meu tio disse, olha, Alex, eu quero fazer um podcast, porém eu não quero fazer um podcast preso a nada, eu quero fazer um podcast aberto para pessoas que amem o que faz, independente, se for um capoeirista, eu vou trazer, porque ele, se ele amar o que faz, um artista, um cantor, né, tudo. Né, de todas as áreas. E aí eu disse, não, meu irmão, se o papo é reto, então vamos lá. Aí a gente começou lá. Né, depois aí começou com a notícia, esporte, de lá já veio o papo reto, no caso. Podcast. E como foi a primeira apresentação? Como foi a primeira... Teve uma audiência legal? Como foi assim? Tá lembrado mais ou menos? Lá vai, não a estreia? Lembro. Eu não lembro. A estreia eu lembro quem foi. Né? A estreia foi... Papo reto foi com o irmão Ricardo, que ele é conselheiro tutelar, né, lá no Conde Jardim, né, ele é um cara referência lá, tem escolinha de futebol lá para ajudar a molecada lá no Jardim, então meu tio trouxe ele, né, porque tanto eu quanto meu tio, a gente nasceu e se criou lá no Conde Jardim, então a gente conhece todo mundo, né, a galera. Né, aí meu tio trouxe, né, Evanilson, né, trouxe ele, né, no caso era lá, né, e aí, né, deu uma audiência boa, mas não foi tão grande, né. Até porque, como eu costumo dizer, como eu costumo dizer para todo mundo que tem podcast aqui, né, o seu podcast não vai crescer de uma hora para outra, a não ser que você pegue invista que nem os caras grandes aí, 100 mil, 150 mil, 200 mil, né, porque é que nem eu falei até hoje com uma pessoa, né, eu disse, mas você não acha que o Flow e os demais, eu não vou falar o nome do outro porque eu não gosto, do outro podcast que é famosão aí também, mas você acha que o Flow ou outros podcasts famosos aí, você acha que os caras chegam lá, criou um espaço, né? E do nada eles começaram a fazer podcast. Não, meu irmão, os caras fizeram planejamento, os caras investiram muito dinheiro. Hoje eles estão tendo retorno. E outra, sem falar que o patrocinador desses podcasts é completamente diferente. Eu tô com ela que já tô um tempo já aqui, chegando, já tá beirando quase uns 8, 9 meses, mais ou menos essa pegada.
Vou até olhar bem isso aí sobre essa questão, ter essa informação até legal que que você começou com quando o Bob abandonou. Bob, ele foi a primeira que foi comigo. Depois de que eu umas 5 a 6 com a de Bob, eu tive que substituir ele em cima da hora. Como hoje mesmo, hoje eu tô aqui, mas eu vim do trabalho. Se eu tiver um pouco descaracterizado aí, vou pedir desculpa aí, porque eu vim realmente do trabalho pra cá, pra não deixar vocês sem informação. E nada mais, nada menos que trazer pra vocês, dentro desse circuito que também faz parte do hip hop, mas a história da rádio, entendeu? Que é bom vocês também conhecer um pouco da história. Como foi feito, como é feito. Porque quando a gente chega aqui e fala, como eu já falei, você fala sempre isso. Rapaz, começou com o celular, a pessoa fica, cara, que massa, mas não tem a noção de que... E às vezes não acredita, né? Entendeu? Exatamente. Era por isso que eu falei assim, se tiver condição de fazer a edição com as fotos, depois será massa, vai ser muito viável a nossa voz saindo e você mostrando as fotos. Por quê? Essa é a questão que a gente vai ficar lá. Que tudo é capaz de você, só você querer. Agora, é muita dor de cabeça, é muita luta, é muita batalha pra chegar hoje ou num lugar que a gente chega aqui e fala, pô, velho, que legal, massa, velho. Vai ter muita crítica, né? Exatamente. Porque, assim, até hoje, eu abri mão de muitas coisas, de trabalho, de até bem-estar, de lazer com a família, com a parecida. Eu não sei, aqui, entendeu? Eu não lembro o que é, não, lazer com a família, não. Entendeu? É complicado. Porque, assim, né? Se muitas das vezes, pronto, eu não tem como sair eu e Gabriel. Raramente acontece isso quando é alguma coisa bem festiva, tipo final de ano, que as pessoas não vêm apresentar. Aí eu consigo sair com a família e com o Gabriel. Se não, ou o Gabriel sai ou eu saio. Entendi. Entendeu? Então não tem como sair com a família toda muitas das vezes. Né? Porque se eu não estiver aqui, quem tem que estar é Gabriel. Né? Porque, né, como eu ia dizer, né, apesar do crescimento enorme do podcast, da rádio, né, as pessoas acham que eu tô igual o Tio Patinhas, nadando no dinheiro, né? E não se preocupe não. Quando você vê a gente colocando pessoas aqui para trabalhar, né, aí sim vai tá saindo um pouquinho de dinheiro, não muito não, mas vai estar saindo um pouquinho de dinheiro que eu vou botar. Minha intenção é essa. É colocar sonoplasta, pessoas para estar aqui o dia todo trabalhando na rádio. Né? Porque muitas das vezes, Wagner, eu tenho que fazer uma coisa, fazer outra. E muitas vezes aqui pelo dia, a rádio tá no ar, mas a gente tá com o portão fechado. É o tanto que essa entrevista seria feita do Dia Festivo, nós marcamos pro Dia Festivo, e não foi feito porque não tinha tempo de Alex falar comigo, entendeu? Eu falei, vamos fazer uma parada tal, e aí foi até bom, porque Deus sabe o que faz, né? Como eu tô vindo em 2 segundas-feiras, vou fazer um curso aí, fazer um estudo, eu tenho que fazer esse estudo para tirar minha habilitação, eu não posso ir pro podcast, mas também eu falei com o Alex, pô, nós não podemos deixar o podcast sem... mais uma vez parado, porque teve o São João, então nada mais, nada menos, aí Alex falou, não, pô, foi o seguinte, nós grava, deixa gravado lá, faz a coisa, grava e não vai ficar sem. Então, nem nessa segunda agora, e nem na próxima, vocês não vão ficar sem podcast. Infelizmente não vai ser ao vivo, porque ao vivo você interage com a gente, mas breve, nós estaremos novamente fazendo a vinheta falando aí, agora sim, voltamos ao vivo, mas não vai ficar sem podcast. Mas mesmo assim, né, deixa o like aí. O like, pode comentar, comentem que nós vamos estar lá respondendo. Pode fazer as perguntas também, que depois no outro podcast pode gravar um vídeo. Exatamente, falando, exatamente. Né? Entendeu? A gente, vamos gravar um vídeo aqui respondendo um fulano e tal, né? Nós gravamos e postamos, e vocês vão ver aí. Entendeu? Então, Wagner, uma coisa que eu queria explicar, porque né, às vezes na correria do podcast os apresentadores acabam esquecendo. Né? Porque a gente muitas das vezes pede que o pessoal deixe o like, porque é importante pro conteúdo nosso. O YouTube, quando vê que tem muito like, ele distribui para mais pessoas, então isso vai dar crescimento ao podcast. Né? Não é por vaidade, não é porque, meu irmão, se tiver muito like é porque eu sou bom, não. É porque a gente sabe que a informação, a inspiração vai chegar para mais pessoas. Né? E é óbvio que vai dar crescimento ao podcast. E o pior que a galera que acompanha a gente, a grande maioria são artistas, tá ligado? Quando não são artistas, acompanha artista e sabe que artista depende da curtida, entendeu? É por isso que todos os artistas têm a grande maioria tem uma grande extensa página da rede social com uma par de gente, porque ele necessita que a pessoa curta o seu trabalho para ter êxito. É o tanto que o meu trabalho, eu falo direto, pô, mano, eu tenho no meu canal 400 e poucas pessoas. Às vezes não bate meus vídeos, não tá batendo 300 visualização e às vezes nem curtida. Por quê? Porque o YouTube não distribui. Aquelas pessoas que estão ali são aquelas pessoas que gostam da gente e algumas pessoas que se inscrevem muitas vezes não estão nem lá, ou então não tem a notificação. Não assiste completo. Exatamente. Então, isso é grande importância ter esse feedback, entendeu? Outra coisa que eu queria também falar, Wagner, é sobre a ideia de colocar podcast de rap aqui.
né? Quem me conhece sabe, né? Já chega nesse ponto ainda aí. Por um bom tempo, né? Eu cantei rap, né? Ainda existe o grupo Resenha da Favela, que também foi eu que fundei, né? Mas hoje tá com Bob e Santos, né? Tá um pouco parado porque Bob só Jesus na causa, né? Mas aí é o seguinte, eu acho que não cabe só um. Eu acho que é o seguinte, a partir do momento que tem um grupo, acaba tudo, certo? As pessoas falam comigo direto, pô, Vaguinho, algumas coisas só rolam no seu projeto, que você deu iniciativa, porque você puxa a galera, tal. Justamente, pô, tem que ter um cara que puxa, mas, pô, velho, se é uma parada, é um grupo, se é um trio, o que for, tem que todos andar juntos, porque senão não vai. Eu no show que eu fiz sábado mesmo, você precisa os caras cantando, mano. Os caras cantando, então ali é ensaio, dedicação, né? E até eu dei um veredito o Pop, o Evolugipe, passando isso pra Bob. Tá ligado, mano? Ou vai, ou tu vai parar, mano. Para, deixa aí, seguir aí. Ou vai quebrar a cabeça. Não, porque tem que ter essa parada. Quando eu falo, todo mundo tem família, todo mundo tem suas coisas pra fazer, mas também tem que ter uma responsabilidade e ter um pouco de inspiração pra quem venha fazer alguma coisa, senão fica meio complicado, entendeu? Aí, Vaguinho, né, voltando, né? Quem ainda não viu, né? Quando eu cantava no Resistente da Favela, tá lá no canal do Resistente. Eu comecei também a fazer umas entrevistas, né, bem amadoras lá em minha casa. Então, ali começou realmente, pô, observe, ali começou realmente, que era uma ideia que essa ideia, eu tinha uma ideia dessa forma, mas é uma ideia mais construtiva, como eu falar até pra você. Pô, Alex, tô com a ideia, só quero depender de quem? Não ficar dependendo de pessoas. E quando você depende de pessoas, Alex, fica um negócio meio ruim, porque você fica na expectativa daquela pessoa e vir com você e nunca vai. E quando você começou a fazer, eu falei, pô, mas, por mais simples que era, mas deu uma boa visualização, tá ligado o que eu quero falar? E era bem simples. Ali já era o início, como fosse a rádio gospel, mas só com uma parada como fosse coisa de entrevista, tá ligado? Era um podcast que, na época, não tinha o nome de podcast. Não. Era só entrevista. Ou se tinha, a gente ainda não era não tinha lançado com podcast. Era os podcasts, quando a gente começou a iniciar, a saber que era podcast, era só com áudio. Só áudio. Entendeu? Quando começou e só uma pessoa falando. Exatamente. Começou a vazar, tal. Depois que começou a rolar essa questão de um podcast visual, depois do quê? Da pandemia. As pessoas foram por estúdio, gravar live ali, surgiu um podcast visual que ficou até hoje. Pode continuar. Então aí, né, eu tinha esse projeto, né, em casa, né, eu entrevistei algumas pessoas, né, Família Al-Qaeda, Feroz, NQL, né, Ramon, alguns, né, eu cheguei a entrevistar alguns. E aí, né, foi quando, né, surgiu aqui, né, o podcast Novo Horizonte, né, nosso canal é Podcast Novo Horizonte, né, e aí eu disse, rapaz, eu não tenho interesse para né, lançar mais esse projeto, mas eu vou falar com, a princípio foi Bob, né, vou falar com o Bob para ver se ele coloca o podcast para dar um ênfase e uma divulgada no Rap Sergipano, né, porque assim, eu penso dessa forma. Né, tem até numa das letras que eu escrevi quando eu era do Resistente, né, meu sonho é ver um rap sergipano conhecido a nível nacional, né, independente de quem seja, né, o rap sergipano eu acho que tem que acabar com esse negócio de panelinha, eu sou de A, eu sou de B, e todo mundo se unir, né, igual recentemente aconteceu com as torcidas do futebol brasileiro na Copa do Mundo de clubes, né, eu vi torcedores de Fluminense e Botafogo torcendo pro Flamengo ganhar e vice-versa. Assim, mano, é brasileiro, tá ligado, mano? Então, porque assim, né? Porque os caras queriam mostrar pra Europa, né, que o futebol sul-americano também é bom. É bom, né? Não é tão ruim igual eles falam lá, que nem né, aquela tartaruga ninja que tá no Real Madrid disse que... Não só ele, como vários, tal do Cucurella, uma galera que fala aí, mano... O Cucurella tem que passar shampoo direito naquele cabelo então, feio dele. Aquela questão, mano, eu mesmo, eu sou vascaíno, não sei que sou vascaíno, mas torço pra todos os brasileiros, mano. Eu queria que um chegasse na final, independente de quem fosse, tá ligado? Independente mesmo, eu torci e falei pra galera lá no trabalho, falei, vai chegar um na final. Não chegou porque amarelou, 2 times amarelou. Eu assisti os jogos, entendeu? Como que o Fluminense errou muito passe, como o Flamengo errou muito passe. Flamengo deu 4 exatamente, não teria saído. E foi muito ruim ter um confronto naquela semifinal, da semifinal, oitava de final, de Botafogo e Palmeiras. Era pra cada um pegar um time de fora, porque seria pau a pau. Mas é assim mesmo, a ideia é torcer pelo brasileiro. E quem luta pelo coletivo, Alex, pensa dessa forma. Seu time tá, seu até campeão. Não, irmão, não, velho. Nós somos coletividade. A partir do momento que você é individual, você só torce pro seu time. É o que acontece no hip hop.
Então, se fosse o meu time. Então, era isso que eu ia dizer, né? Tipo, a banca A, quem é da banca A só quer que a banca A se sobressaia, só curte coisa da banca A, né? Tanto que, né, eu citei aqui em um dos podcasts seu, Vaguinho, né, que eu tava organizando um evento aqui no Novo Horizonte, na época de rap, né? Eu fui o idealizador do projeto, e aí uma das pessoas que eu convidou uma determinada banca para participar, que eles faziam parte da banca. E depois de um tempo, o pessoal da banca queria me tirar do algo que eu estava organizando. Né? E justamente eu ouvi uma fala de uma pessoa que chegou aqui com a cara de cachorro que caiu da mudança, quando a gente estava fazendo uns ensaios abertos aqui no Novo Horizonte. Né? Chegou lá com a cara de cachorro que caiu da mudança. Né? A gente deixou o Resistente, o Bob tá aí que me deixa mentir. A gente deixou de cantar algumas músicas para abrir espaço para ele. Né? Porque a gente não é igual a muitos aí, né? Que é ferida crônica, só quer tudo para si. A gente pegou, abriu espaço para ele cantou. Elogiou a gente, só faltou pegar a gente no braço. Todo dia parecia Pablo. Só faltava mandar ligar pra mim todo dia e dizer: eu te amo, meu bebê. Bom dia, meu bebê. Todo dia. Depois desse dia, uma pessoa que fazia parte dessa determinada banca botou o áudio e eu escutei que ele disse: rapaz, seria melhor tirar os outros e deixar só o pessoal da banca. Eu sei que infeliz da costela oca. E essa pessoa que você tá falando, eu sei quem é. Tá parado até hoje. Eu que tive a ideia do evento. E o cara agora quer me tirar do evento que eu queria, que eu tô. Porque chegou o quê? Porque chegou uma banca. Muitas das bancas é bom, pra unir. Mas só tá unindo panelinha. Né? Ah, meu irmão, eu sou da Zona Sul, eu sou da Zona Norte. Não, eu vou curtir o trabalho dos caras lá também, meu irmão. Aqui, exatamente. Né? E assim, é essa. Vai lá em São Paulo se você ver essa divisão. Não tem não, pô. Não tem não. Os caras se ajudam muitas das vezes. Até a pessoa sai daqui pra lá, os caras lá ajudam também. Entendi. É só ter humildade. Não chega lá com o pose também, que os caras também não vão gostar. Exatamente. Os caras não vão comer reggae. Né? Então, e como a gente sempre fala, o rap sergipano tem muito rap bom. E aí foi quando eu pensei, eu disse, não, meu irmão, vamos, né, ver aí. Né? Foi quando Falou com o Bob. Falei com o Bob não fez alguns, mas não prosseguiu. Né? Aí eu falei com o Vaguinho, não foi? Aí o Vaguinho concordou e a gente tá aí, né, com o podcast Só Ideias Fortes, né? E como a gente sempre fala, o podcast Só Ideias Fortes é pra divulgar o rap, meu irmão. Uma coisa que eu tava falando hoje, né, ontem pro meu tio e hoje pra uma apresentadora do podcast aqui. Meu irmão, se A não quiser vir pro podcast, outro vem. Né? O podcast Ideia Forte tá convidando aqui, é pra ajudar, porque aqui a gente não cobra. Ah, meu irmão, pra ele trazer lá, tem que pagar X, que nem muitos podcasts fazem aí, não. Né? A nossa ideia é divulgar o hip hop sergipano, o rap sergipano, né? De uma forma boa e com qualidade. Né? Aqui a gente poderia fazer de qualquer jeito, mas a gente quer transmitir e quer que chegue até você com a qualidade. Né? Não custa nada, meu irmão. Os caras que já passou pelo podcast Só Ideias Fortes, os caras que lhe conhecem, chegar aqui, meu irmão, não posso assistir não, mas vou entrar lá, vou dar uma divulgada, vou pegar o link, vou compartilhar. Mas onde tá? É aquela questão, né, mano? Convidei já algumas pessoas e tem muita resistência de algumas pessoas, entendeu? Porque Vaguinho, muitos eu vou largar o doce. Mas eu vou falar pra você o seguinte, então o que acontece? Como é a questão, nós fazemos direto, nós faz a nossa parte, tá ligado? Vou dar um exemplo aqui, falei com o nosso mano que foi entrevistado agora segunda-feira, né, Louco na Voz, fui no evento, ele tava lá, tinha conversado com o Xande, falei, Xande, mano, aí a gente falou, Vaguinho, vem pra cá. Eu falei, não tô afim eu tô muito caseiro, mano. Eu falei, meu irmão, pra sair de casa, vai tá complicado. Não, venha, Vaguinho, venha. Pronto. Eu chego, o seu ingresso eu vou botar aqui, que não sei o que. Não foi bocado o ingresso, porque eu não... Mas ele me chamou, pela boa vontade, falou, meu irmão, o ingresso, o seu, bota o seu ingresso. Venha, eu queria ir, mas não lembrei. Quero ver você. Pá. Aí eu falei, fui. Tá ligado? Chegamos lá e falou, pode vir pra cá que a gente vai conseguir uma entrevista foda. É como eu tô falando, e falei pra Loucão aqui, mano, muitas vezes é melhor a gente ir pra rua do que ficar só na internet. Só mensagem. Eu mando mensagem para as pessoas que já participam aqui, tem pessoas que não dão um bom dia, mano. Eu tenho, todo mundo que passa pelo podcast MC Vaguinho aqui, eu gravo contato no meu celular e mando bom dia. E muitas vezes não sei bom dia. O que é que eu faço? Tiro, fico de boa. Acabou. Tá ligado? Então é o seguinte, quem tem contato comigo vai ter contato comigo de boa. Se me vem em qualquer lugar, eu vou conversar. Se quiser conversar comigo, vai conversar. Agora aquela questão. E depois, quando o podcast crescer, esses mesmos vão dizer, eu sempre torci por você, sempre tava lá acompanhando. Tem pessoas que tá aqui numa parada aqui, quando sai daqui já era, mano. Entendeu o que eu quero dizer? Teve pessoas que eu pedi uma ajuda em um instrumental. Vou falar, porque eu tenho que falar também. Em um instrumental. Eu falei, mano, tem como você fazer um instrumental, você fazendo, e lá, que é uma troca de jogo. Lá, nunca pedi nada pro cara, nunca pedi. Pro cara, produtor, veio aqui, deu entrevista pra...
Falou, meu, você faz uma base pra mim. Faz uma base lá do podcast, para o podcast, uma base original, pra gente botar em vez em quando, a base lá, tal. O cara falou, rapaz, eu faço, mas é pago. Eu não faço mais nada de graça. Eu fiz pra tanta gente de graça, pra mim você nunca fez. Nenhum produtor daqui de Aracaju fez nada de graça pra mim. Nenhum. Abaixou o preço, botou um preço razoável, mas nenhum ficou de graça. Eu não ganhei até hoje base, nem gravação de produtor nenhum de Aracaju, de graça. Sempre eu paguei. Entendeu? O valor que ele dá, se der pra me pagar, se não der pra mim não dá não, mas nunca foi de graça. E o cara falou mesmo assim na minha cara, porque eu já fiz de graça pra todo mundo. Eu falei, então pra mim nunca foi que eu não pedi nada de graça, mas tá de boa. Entendeu? O mundo dá muitas voltas, meu mano. Então, a vida é uma roda gigante, né? Então, é dessa forma que eu falo. Aí vocês vêm aqui, a pessoa fala de mesmo de humildade na hora de. Vamos ver. Porque aqui, como eu falo, mamãe, aqui é pra se ajudar. Eu quero mostrar o hip hop sergipano. Nós queremos mostrar, não é só pro Estado, é pra fora também, entendeu? As pessoas conhecem a história. Olha, o louco falou aqui, uma parada e falou, mano, Vaguinho, tem lugar que eu chego no lugar, ninguém dá valor, pensei que eu sou qualquer um. E eu disse pra ele aqui, falei, eu tava escutando, nunca tenho ouvido não as músicas dele não, mas teve um pessoal que botou a música dele num videozinho daqui, né, e colocou a música dele e marcou o podcast Novo Horizonte lá no Instagram. E uma música massa, pô. É porque eu tô sem Instagram. Ó, galera, eu tô sem Instagram há mais de 6 meses, quase 6 meses, porque o celular queimou. Esse aqui não pega muito bem o Instagram, eu não uso. Entendeu? Eu tô com o meu Instagram realmente e tal. Mas como a gente fala, sabe, Alex? Tem muita gente também que vem aqui de coração aberto, velho, alegre demais, entendeu? Não, eu percebi que foi assim, não só ele, mas teve alguns também que eu percebi. Muito. Teve gente aqui que teve que vir de coração aberto, felizão, pô. E não é só uma forma de ter um produto, entendeu? Não é uma forma de falar assim, agora eu tenho uma material para futuramente mostrar que eu tenho em algum lugar, entendeu? Não é isso. Vem porque quer mostrar o trabalho. Eu falo, mano, eu vou segunda-feira. Até eu falo assim, mano, como o podcast tá voltando agora, não vai ter tanta chamativa, porque eu vou ter que chamar. Não, Vaguinho, eu vou sim. E lá, graças a Deus, nesse evento, umas 5 pessoas me parou. Ei, velho, me chame lá, velho. Entendeu o que eu falar, Alex? Eu falei, não, então, tem que dar, Vaguinho, como eu digo. As pessoas que querem acha essas pessoas que querem vir, entendeu? É porque eu vejo muito no rap sergipano, pô, pessoas que, infelizmente, não chegaram a lugar algum ainda, né, mas se acham Racionais MCs. Né, muita pose, muita faixa, que nem na época que eu cantava não era diferente. Entendeu? E eu acho que para os caras que sobem, as mulheres que sobem no palco e pregam muita humildade, eles têm que viver o que eles falam em cima do palco. Eles têm que dar o que eles falam no palco. Não, e viver, né? Porque, irmão, eles vivem. Se eu pago de humilde, mas eu tenho que ser humilde. Eles vivem, mano. Porque muitas vezes as pessoas que estão debaixo do palco vão ver você. Caramba, o cara é humilde, então você vive aquilo ali, você vive aquilo. Porra, o cara é humilde, o cara fala, você falou que o cara tá. Mas você não dá a mesma recíproca, aquele mesmo aperto de mão, aquele abraço. Pô, vai ser. Entendeu o que eu vou falar? Você tira a onda e o cara não dá essa reciprocidade. Eu vou falar a você. Tive no show agora, sábado, e tem uma pessoa que eu olhei. E um cara que anda no meio da galera, já andou no meio da galera do Hip Hop Ação, ia fazer uma trajetória no Hip Hop Ação, só que quando eu vi que só queria aquilo, ele levantou e falou, não, aqui é um projeto. Ou você tá no projeto, tá fora. Não, tire sua parte de sua música, você tá fora. É um projeto para continuidade, não para só mostrar. Se eu quero ser só para mostrar sua parte, então falar. Mano, o cara praticamente falou que o cara ouvi sentir a fresa do cara, falou comigo aí, Baguinho, pra uma fresa completamente. Então, já subindo o quê? Pra mente uma coisa que ainda não tá, velho. Ah, porque eu canto bem, porque eu tenho uma música massa, assim, mano. Mas aí você tá aprendendo já humildade sem saber. Pra quem tá ali apoiando o cara, pô, show de bola. Mas quem o cara chegou, você conhece, você vê no pegar de mão, mano. Onde eu vi pessoas que nunca me viu e me pegar de minha mão de uma forma, pô, velho, Baguinho, entendeu o que eu falava, Alex? Então, assim, tem muitas pessoas que estão pagando de imunidade aí e pessoas que é no nosso meio e não é isso, mano. Então, infelizmente, você tem que, se você recebe, mano, nada mais que você dá. Tem que ser recíproco. Né? Nada né? E aí, Vaguinho, né? Voltando, né? Senão a gente vai. Não, aí eu falo do questão da rádio, porque se entrar em questão, mano, de hip hop, nós vai. Como você é um cara que vai querer falar muita parada, eu também sou um cara que sou de falar, nós vai começar a sair do contexto. Vai ser ruim, então, porque muito. Você fala, eu também, pô, muito. E porque assim, eu sou um cara bem transparente, meu mano. Entendeu? Eu sou muito transparente. Então, eu sinto aquilo. Fui num evento de sábado, e uma das pessoas que eu tenho um contato, que já bebeu comigo canela, já riu com minhas piadas, em cima do palco, parecia que não me conhecia. Entendeu o que eu quero falar? Aí começa a entrar o que é soberba, tá ligado, meu mano? Continue. Então, aí foi mais ou menos essa ideia, né? Foi dar uma
uma porta, porque eu lembro, Wagner, na minha época, né, que a gente tínhamos aqui programa na TV, né, programa de rádio de rap, mas a maioria das vezes não passava os rap sergipanos, né, não era algo focado pro rap sergipano. Né, e eu sempre tive, né, eu vejo em outros estados aí, né, ter os meios de comunicação voltado para a cultura rap, a cultura hip hop no seu estado. E aqui, né, nós tínhamos, mas não podíamos dizer que tínhamos. Né, porque chegou num gabu. Continua. Eu tenho uma pauta para falar sobre então, isso. Por quê? Porque eu já vi, né, som de pessoas ser boicotado, né, não passar, dizer que vai passar e não passar, né, e várias coisas. E aí, então, a minha ideia, né, como a gente conversou, né, que seria o podcast Só Ideias Fortes, né, seria um podcast aberto, não seria só de uma panelinha. E né? não vai ser. E não é. E não vai ser sempre aberto. É sempre aberto para todos que queiram participar. De bom coração. E também aquelas pessoas que só querem, vem, mano, vem. Eu convido. Se quiser vir, se alguma pessoa que falar, Wagner não convidou, alguma coisa teve. Agora eu vou dizer uma coisa. Agora teve. Né? Se Wagner me dizer, olha, meu irmão, esse fulano aqui eu convidei, no começo lá ele não quis vir, né? Eu sempre disse isso comigo. Quem não ajudou no alicerce, na hora da laje não vai beber água, não. Não bebe, não, fica de boa. Não vai ficar na sombra, não. Porque é aquela questão, dando que te ajudarei, né, mano? Então, assim. Não, porque como você falou. Tem muita gente oportunista, Wagner. Espera, não, o projeto tá começando e não quer ajudar. Como você falou. Muitas pessoas, teve algumas pessoas que pegou. Eu tô falando isso aqui, não é de uma pessoa específica, não. Que eu venho de movimento hip hop e venho de movimento funk. Movimento funk não fica muito atrás, não, entendeu? Nós conseguimos também rádio muito tempo atrás. Dinheiro, que era dinheiro naquele tempo atrás, e quando botou dinheiro, eu vi nego do movimento funk, mano, modificar da água pro vinho na hora, entendeu? Aquele tirar um, tirar outro. Então é o seguinte, não vai só do hip hop, vem também do funk, entendeu? Então é o seguinte, antigamente as pessoas tinham, o que era forte, era rádio e televisão, entendeu? E a maioria dos programas que era destinado ao hip hop sergipano, era 30 músicas, de estado de São Paulo, Rio de Janeiro, fora do Brasil, e uma ou duas daqui de Sergipe, assim mesmo aquelas pessoas que faziam parte daquela parada ali. Era muito difícil outra pessoa que fazia, vou dizer, eu falo com convicção, é por isso, provar. É por isso que o rap e o funk no Sergipe não cresce. Não, então... Quer divulgar só os caras que já são conhecidos? A única pessoa que começou a me escutar quando eu comecei a falar foi com o pau, como é dele, com o DJ, Luquinhas, do 103 FM. Luquinhas fazia rádio lá, gravado, mano. Eu falei com ele, eu ligava pra rádio e falava, mano, ele é gravado. Eu falei, meu irmão, que você faz ao vivo? Porque você faz ao vivo? Papai, é porque faço ao vivo. E ele fez ao vivo. Ele falou, meu irmão, bota os MC de Aracaju. Eu não tô pedindo pra você me colocar, não, pô. Então você colocar os caras de Aracaju. Algumas pessoas de Aracaju só tem cara de fora. Foi o tanto que ele convidou, começou a convidar e depois me convidou. Quando eu cheguei lá, o cara falou, e aí, meu irmão, vai cantar com música aí? O cara vai cantar a música dos outros. Eu falei, meu irmão, tem mais de 50 músicas de funk, fora o rimando na hora. Fica o quê? O cara parou. Me lembro hoje, o Luiz Padura pra mim assim. Não, quando a gente cantou, esse cara doidou, porra. O cara era eu e cabelo na época. Entendeu? Então, assim, os caras escutou, mas muitas rádios que tem aqui, mano, algumas e poucas, mano, era muito pouco tocar rap sergipano, funk sergipano. Até hoje, Wagner, na verdade, né? Teve uma parada com o Jovem Pan, teve esse rádio aí que eu fui entrevistado. E no dia que eu fui entrevistado numa rádio dessa, mano. Eu não fui mandaram ir lá pra entrevistar, eu fui entrevistado em 20 minutos. Porque tinha uma pessoa, um artista nacional, que já vinha falando todo o tempo, se vinha falando, e no dia que eu fui fazer uma coisa, os caras deram tanto tempo pro cara que eu fui me dar o tempo, me deu um tempo mínimo, tá ligado? Mas eu representei o que eu vim foi representar. Então, é dessa forma. Então, eu acho que tem que dar realmente prioridade às pessoas e o talento do rap sergipano. Não só o rap sergipano, como a cultura sergipana, entendeu? Então, é isso, né? A ideia foi essa, né? Pra trazer o rap pra cá. Né, pra divulgar. E quem tiver disposto, né, a se somar com o Vaguinho aí, meu irmão. Estamos aqui pra a gente começar a falar, a ajudar de todas as formas, tá ligado, mano? Mas também aquela questão, nós não vamos também ficar calados quando a gente vê coisas ruins. Porque eu poderia muito bem chegar aqui pra vocês e falar o convite estava do lado de boa. Levar como desportivamente de boa. Só que eu não levei. Eu tava observando todo mundo cantar. Entendeu? E eu vi a humildade de algumas pessoas que estavam lá, mano, de fim falar com você, você sentir aquilo ali, e você vê pessoa que já teve com você, conhece você, e você falar, e você vê o tocado de mão, e não falar uma diferença porque tá se achando que tá legal, porque tá fazendo umas EP, umas paradas. Mano,
todo mundo tem capacidade. Ao que baixa pra gente é tempo, porque tem muitos problemas. Porque, eu falo a vocês, quando eu tinha muito tempo, eu fazia muita música, mano. E era ligeiro demais, eu fazia muita coisa. Hoje nós temos muita coisa pra fazer, trabalho, casa, entendeu? Programa pra pagar, um bocado de coisa. Então acaba aumenta, a gente tá meio muito fazendo, tá em 1001 lugar pra fazer uma coisa só. Então ainda é guerreiro pra caramba, tá ligado? Então é isso. Então eu acho que a humildade e esses egos, mano, tem que acabar um pouco, abaixando um pouco a bola, porque tá demais em uma coisa que não tá tão assim, entendeu? Vamos tentar se maneirar, tentar ser recíproco a questão de dar, de receber, para que tudo possa crescer. Só receber e se achar que é melhor que eu tive, ficar assim, não vai rolar. Vai ficar meio complicado. E vai ficar ilhado, como sempre fica. E tá aí, né, meu? Enquanto o MC Vaguinho estiver disposto, né, o podcast Novo Horizonte vai estar disposto também, né, e vamos, né, depender de mim, a gente vai persistir, né, e eu sei que, como aconteceu com a Rádio Web Novo Horizonte, vai acontecer também com, né, com o podcast Só Ideias Fortes. É só questão de tempo e de persistência e de resistência. Né? Aqueles que são de verdades, né, vão sempre apoiar. E aquela questão, mano, poder ajudar, só ajudar, não está se ajudando. A ideia é essa, é você vir pra cá, ter um material, vamos botar assim, e você também fala assim, vamos ajudar também os caras, tá ligado? Porque, ó, tal dia, é tanto, pô, que nós quando vamos vendo aqui a parada aqui, é contar das pessoas que estão comentando, pô. Olha, Wagner, contar das pessoas que são do movimento que tá comentando. Eu nem sei se posso falar isso, mas eu vou falar. Porque é algo né, que aconteceu com meu tio. Né? Meu tio começou o podcast Papo Reto aqui, como eu disse, né? Ele também tinha a mesma dificuldade. Né? E hoje, né, muitas pessoas oferecem dinheiro a ele para poder vir pro podcast e ele não quer, porque ele disse, a partir do momento que eu recebo, né, a pessoa lá vai querer editar a regra do jeito que é. Exatamente. Né? E ele não abre mão disso. Né? Então, né, bem assim, né, futuramente eu acredito que vai acontecer com o podcast. Não, e não rola também. A questão aqui é democrática, como eu tô falando. Aí estão aqui para falar de tudo, de paz, de amor. Né? Nós vai colocarmos de vez em quando merda no ventilador, certo? Vai dar aquela estremecida, mas vai tentar ter ter o bom senso no final. É onde nós já queremos chegar, tá ligado? Que a ideia é essa. Só sabe se resolve as coisas com uma conversa. Isso. E para ter uma conversa boa, para se botar os panuzinhos, tem que jogar merda no ventilador. E algumas pessoas vão se melar. É normal, pô. Entendeu? Isso é normal. Então, tem pessoas que vão chegar aqui, vai trazer coisas muito maravilhosas, como já trouxe, vão trazendo, e que vai deixar a gente libriado com a visão, né, velho? Com aquele brilho, não vai ofuscar, né? E aí vai sair daqui, trouxe pra cá o podcast, justamente pro hip hop, né? Apresentar. E qual é o seu futuro? O pensamento de futuramente que você tem aqui pro podcast em si? Podcast geral, não tô falando só da rádio, geral, né? Rádio geral. Então, Wagner, assim, a priori, nada contra, né? Mas um dos sonhos que eu tenho, né, é comprar uma estrutura própria para rádio, né? E feita do jeito que eu quero para rádio, entendeu? Do padrão que eu imagino, né, a estrutura. Essa aqui, como todo mundo sabe, é top, é boa, né? Mas eu ainda penso em algumas coisas diferentes. E até porque eu pretendo não só o podcast, não só a rádio, né? Eu pretendo, né, futuramente ter outra sala para live show. Então, isso aí já foi uma novidade que eu segurei esse tempo todo e não falei aqui. Você já soltou, já era. Essa ideia, Alex já tinha falado com tu aqui. E eu já tinha falado falei com o Alex que era muito bom que nós fizemos também uma questão na rádio. É coisa que esqueci o nome agora onde a gente gravava a live do Hip Hop em Ação. Pô, por quê? Porque aqui quando a gente faz a entrevista não colocamos a música do MC, ele cantando. Justamente por causa do direito autorais, entendeu? E isso vai ser feito, né, Alex? Com essa parte que show, justamente para isso. Não vai ser exemplo disso aí, porque a gente vai colocar justamente para o artista vir mostrar a música, mostrar o seu trabalho. Você vai conhecer o artista. Aí depois eu falei com o Alex, eu tenho a minha ideia de fazer esse programa, na minha pegada, eu tô falando da minha pegada do hip hop aqui. Se for eu apresentando o meu programa, eu já tenho a estética todinha como eu quero fazer o meu programa. Entendeu? É um musical completamente diferente. É musical, mas vai ter umas paradas, tá ligado? Diferente, que vai ser um script. E vai ser massa. Porque a pessoa fala um pouco do que tem que ser feito e vai mostrar a música em si. Vai ser uma parada bem bolada e vai ser muito bom, mano. Isso aí. Além da live show e do espaço, né, Vaguinho? Eu também. A gente já tem, mas não tá ainda organizado, mas é a TV Web, né? Entendi. Uma TV Web também, TV pela internet. É porque assim, meu irmão, porque você só coloca pela web?
É porque assim, hoje, pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei, né, eu acredito que o futuro, principalmente da rádio, vai ser a web. Né? Daqui a alguns anos, né, 90% dos países não vai ter mais a rádio AM e FM. É tanto que tem muita rádio AM, ou AM não, né, que não tem mais. A FM, né, tem a FM, mas tem a web, né? Ou seja, tá nas duas plataformas porque os caras são inteligentes. Quando a FM sair, eles já vão estar. É porque é o seguinte, um espaço bom. É como você tá falando, aí voltamos para aquele assunto de colocar, os caras colocavam um bocado, os outros caras não colocavam a gente. Por quê? A rádio, pô, tem um gasto muito grande, entendeu? E tem uma linha de seguir, entendeu? Já a internet, as pessoas que acessam são pessoas que podem conseguir, com pouco orçamento, fazer uma parada boa. E com rádio, como a gente tem por aqui, como FM, é muito dinheiro, é muita coisa envolvida. Só rola. Exatamente, aquela coisa rotulada, tá ligado? Só toca ali quem paga, entendeu? Só toca a sua música se você pagar, não é de graça, é aí, muito de graça. O pessoal gosta dessa. Exatamente, o pessoal gosta dessa. O pessoal tem a mente que tem que ser caro, tem que ser pago e caro para poder ser bom. Quando você não pode ser colocado ali. Quando você colocar, você não dá valor. É isso que acontece. É o que acontece aqui, né? Eu vejo muito. Né? Quero, né, desde já parabenizar todos que já passaram por aqui pelos podcasts, somente pelo Só Ideias Fortes, né? Não todos, mas a maioria, algumas partes, né? A gente percebe que veio de bom grado. Oxe, de amor mesmo, pô. Você vê no olhar, você vê no jeito, entendeu? De ser, entendeu? É como eu tô falando, é como nós falamos direto, pô. Falta comunicação antes, durante e principalmente depois. Vou começar, Vaguinho, a gente começar a botar no cartaz e fixar o seu número aí pro pessoal. Né? A gente fez aquele vídeo, né, que a ideia do pessoal vai fazer evento de rap, né, aqui no estado de Sergipe. Manda o cartaz pra Vaguinho, meu irmão, pra Vaguinho falar. Eu falo direto, eu já falei, pronto. Eu fiz uma chamativa. Deixa eu dizer, deixa de faixa, entendeu? E de orgulho besta, meu. Se somar, o rap cresce, mas... Né, desde quando eu iniciei no rap sergipano, eu ainda não vi a galera se juntar de verdade e se unir. Né? A galera aqui é um querendo ser melhor do que o outro, né? Mas vai continuar nessa daí. Nadar e morrer na praia. Vai estar só, né, nadando e não chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque se vocês aí que são da velha guarda, principalmente, olhe para o passado. Né? Olhe para o passado e veja se não já chegou a hora de mudar essa forma de agir aqui no rap sergipano. Né? A gente vê, Alagoas tem rap conhecido, Pernambuco, né? Paraná, São Paulo nem se fala. Por que Sergipe não tem? Ah, meu irmão, porque eu fui fazer o show em São Paulo, fui fazer um show, meu irmão. E morreu ali, né? Tchau. Eu fui pra não sei da onde. Não... Aí eu gravei com fulano de não sei da onde. Qualquer pessoa grava, meu irmão. Né? Qualquer pessoa, eu conheço tantos que gravam com outras pessoas de outro estado. Né? Então... Né, chegou a hora do rap sergipano mudar essa mentalidade de que eu faço, eu aconteço, se não for comigo não vai. Se juntar, o rap sergipano sai daqui dessas quatro paredes. Mano, eu fiz um vídeo falando sobre isso, quem quisesse com seu cartaz, mandasse pra mim os eventos e tal, e mandei pra algumas pessoas. Só obtive uma resposta. E a pessoa que me deu a resposta, uma pessoa que não foi que eu mandei o cartaz, ele viu no grupo. Ele falou, meu irmão, parabéns por essa iniciativa. Depois disso aí, o cara começou a me acompanhar. E tava aqui no podcast aqui, era o que mais fazia pergunta. O nome dele é Davi, tá ligado? Eu falando ali, eu falei uma coisa. Ontem, eu tava em casa de folga aqui, teve feriado. Eu gosto de cantar samba, fiz um samba lá. Ele falou, botou lá em cima, tá ligado, mano? Então, é cara desse tipo, mano, que fala, meu irmão, o seu trabalho tá massa, você tá ajudando a galera. Que nós precisamos para nós fortificar e ir para frente, tá ligado? Isso é que é massa, entendeu? Então você vê, num movimento tão grande de gente, só uma pessoa que agradeceu e falou, tá massa, ei, velho, que você tá fazendo pelo hip hop sergipano, show de bola, massa, tá ligado? E morreu ali. E não teve mais ninguém. Ninguém colocou em grupo nenhum, ninguém me acessou em grupo nenhum, e ninguém tomou. Então eu sempre vou lá, galera, quem tiver aí um cartaz, mande pra mim. Quando tiver um programa lá, eu vou divulgar. Mas e outra coisa, né, pessoal? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vaguinho tá pedindo, não é porque ele precisa de cartaz para fazer podcast, não. Né? Se você dizer que não vem, tem outra pessoa que vem. Pode ter certeza disso. Né? Se eu tiver um programa aqui, né, e eu chamar uma pessoa e ele dizer que não vem, eu chamo outra e eu sei que vem.
E aquela pessoa que disse que não vinha, eu não chamo mais nunca. E Olha, tem uma, só pra você ter ideia, Wagner. Pode crer. Tem um que teve um podcast aqui na época que era Ricardo que apresentava, o Além dos Cartazes. Ele marcou com a gente, veio me falar no outro dia, depois do podcast que não veio, inventou uma desculpa. Até hoje ele às vezes manda mensagem pra mim, e aí rapaz, quando é que eu vou aí na rádio? Eu, beleza, mano, nem respondo. Por quê? Porque não teve respeito, né, por mim, nem pelo podcast. Então também não tem por E que por outra, ele. eu jamais vou chamar uma pessoa. É por isso que alguns episódios foram cancelados ou foram adiados, porque eu jamais vou chamar um MC ou qualquer tipo de pessoas que faz a cultura, na qual a arte for, em cima da hora para tapar buraco. Entendeu o que eu quero falar? Eu falo, chamo. Se a pessoa tiver tempo de chamar outra pessoa para se preparar, eu chamo. Se não, nós fazemos como a gente fazemos. A gente falamos, ó, hoje não vai ter o podcast, segunda-feira que vem ia chamar outra pessoa. Nunca vai ser tapa-buraco. Mas a gente vai ter tempo, ter a responsabilidade e a disponibilidade para chamar as pessoas em tempo real. Agora, se não quiser vir, tranquilo, né, Alex? Se não tá de boa. É o direito também. Se for de última hora, tranquilo também, só que eu não vou chamar ninguém de cima da hora. Agora, quem é chamado, sempre é chamado com antecedência. Aí, se a pessoa não quiser vir, outra que nós chama como é louco na voz, eu convidei no sábado para segunda. Porque eu fui no show, ele falou, mãe, ele falou pra mim, meu irmão, o cara falou comigo o dia todo, Vaguinho vai tão cedo pra chegar lá, porque ele tá querendo vir aqui. E como ele falou, é bom que a gente conheça a história do cara, entendeu? E você viu que como foi aqui a questão não, e assim, Vaguinho, não desmerecendo ninguém, mas eu tava fazendo os cortes, né? Ele trouxe muita informação interessante. Muita informação boa. E a pessoa, quando a gente fala que vai falar hip hop, as pessoas falam que a gente vai falar como a gente tá falando agora aqui. Entendeu? O que acontece, as coisas mais. Que a gente chateado, tá ligado? Não, mano. O cara vai trazer um pouco da história dele que nunca. Eu falei pra ele aqui, ele falou: olha, eu não gosto de fazer pergunta copiada. Eu posso até fazer a pergunta parecida com a outra, igual, mas no decorrer vai modificando, depende da situação que você vai fazendo. E foi o que aconteceu. Entendeu? Foi o que aconteceu. O que aconteceu? Ele começou a contar a história totalmente que foi para outros lugares, bem abrangente, entendeu? E muitas pessoas gostou. Muitas pessoas que não é da cultura, eu garanto a vocês. Muita gente que assiste nosso hip hop, o nosso podcast, Hip Hop MC Vaguinho, só Ideias Fortes, não é da cultura hip hop. E a gente adere à cultura, mas por ver o assunto ser tão bom, participa, mano. É verdade. Entendeu? E aí, esse plano que você tem pra rádio é esse plano agora, esse show. Fazer essa coisa toda. É meus principais objetivos agora, né? Entendi. É continuar, meu irmão, né, em crescimento, né? Continuar em crescimento, né? Trabalhando para poder alcançar esses objetivos aí. Aí eu acredito que não tá muito longe, não. Pronto, então é isso aí, galera. Observe. Vai ter gente aí para chegar agora nisso. Então é o seguinte, nós fizemos essa entrevista com o Alex, falando da história, né? Onde ele colocou como foi iniciado a rádio, tudo certinho, bonitinho, para dar essa entrevista para vocês diferente. Pedimos desculpa se em algum momento a gente se exaltamos um pouquinho, porque quando a gente fala de hip hop, nós fala de amor. Quando a gente fala de amor, a gente fala de entrega. Quando a gente fala de entrega, nós fala de esperança. Quando a gente fala de esperança, nós fala de reciprocidade. Nós tem que ser recíproco, tá ligado? E é muito ruim a gente soldar, dar e não receber. E a gente só cobra daquelas pessoas que a gente gostamos. Então, nós cobramos do hip hop porque nós amamos o hip hop, entendeu? Mas nós aí respiramos isso. Às vezes não ganhamos com isso, mas respiramos e damos vida. Então, trouxe o Alex para trazer um pouco da história da rádio e trazer um pouco também da história, um pouco dessa história que não falou que não ia falar sobre a questão do hip hop, ia falar só realmente. Mas tem como não tem como a questão da cultura. Então, essa entrevista foi para mostrar para vocês que a gente estamos aqui para dar um melhor para vocês, entendeu? Tá sendo gravada, não é ao vivo hoje, certo? Justamente porque eu estou fazendo uma programação aí que 2 semanas o podcast vai ser gravado, mas não vai ter conteúdo em respeito a cada um de vocês que nos adere e que gosta do nosso trabalho. Então, agradecer, Alex, por tudo que você fez na rádio, certo? Por você estar fazendo pelos nós, do hip hop, pela cultura, não só hip hop, como toda a cultura, como o senhor apresenta, os outros podcasts, e só queremos agradecer a cada um de vocês. Pode falar alguma coisa? É isso aí, só quero agradecer, né, o pessoal que, né, sempre está acompanhando aí o nosso podcast, também o podcast, né, Só Ideias Fortes, né, não esqueça, deixa o like, compartilha aí com outras pessoas, né, Vaguinho mandou o cartaz aí, compartilha, meu irmão, mandou o link, meu irmão, 2 minutinhos, não é muito não, compartilha aí nos grupos que você tem de hip hop, que eu não faço parte, para as pessoas que curtem hip hop no seu privado, no seu stories do Instagram, Facebook,
né? Se some que o hip hop só tem a ganhar aqui no podcast Só Ideias Fortes. E outra, não só pode ir lá like, curtida, comentários bons, não. Pode também mandar crítica. É. Pode também Crítica discordar. construtiva, né? Exatamente, pode discordar, que a gente estamos aqui disposto a isso. Dá, mandar ideias, né? Exatamente. Olha, poderia fazer isso. Exatamente. É muito bom quando a gente tem, quando tem pessoas que estão aqui com a gente, que manda pergunta, que interage, às vezes até faz um tipo de uma crítica. Mano, nós estamos direito a isso aqui. E lembrando, Vaguinho, Entendeu? pode deixar sua pergunta aí, que nós vamos gravar um vídeo respondendo. Então, rapaziada, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês na sua casa. Segunda-feira, a partir de 7 horas da noite, MC Vaguinho, Só Ideias Fortes aqui no Moreno Podcast, trazendo para você informação, certo? Trazendo um pouco da cultura, trazendo um pouco também do nosso, como é que posso falar? A nossa vivência com isso e o nosso amor pelo que a gente gosta muito de fazer. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Valeu!